essa conversa que eu estou tendo com a senhora não vai ganhar dinheiro, né? Então o escritor é um cara que, é isso, é o cara que observa antes, como o artista, né? O artista é o cara que vê antes, né? Senão ele não seria artista, né? Se você fizer um quadro que todo mundo já viu igual, não sei o que, você não é vanguarda, você não é artista, nada. E o escritor também, ele tem que sacar antes uma coisa que está rolando, né? E mais que isso, o escritor é quase um psicólogo, ele tem, por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, eu fico imaginando como é que cada um de vocês é, entendeu? Eu observei que você é casado e tem um brinco, né? Que a primeira coisa que foi o brinco, eu falei, ih, tal, mas aí vi uma aliança, sabe? Aí eu começo a formar o teu personagem para mim. De repente eu preciso de um personagem dele, eu já tenho lá em algum lugar da minha cabeça, né? O escritor é um observador. Mário Prata, para mim, é um cara que podia ser muito melhor, profissionalmente falando. Eu sou muito... Quando eu termino um trabalho e eu vejo ele pronto, eu sei que podia ser melhor, sabe? Eu não sei se é pressa, se é preguiça. Acho que eu sou meio preguiçoso, meio... Eu podia ser melhor também como homem, beber menos, fumar menos. Fumar que eu falo é essa porcaria aqui. Eu podia dar mais tempo para mim. Eu não dou muito tempo para mim, eu dou mais tempo para os outros do que para mim. O Spa me ensinou isso muito. Eu saí de lá bem modificado, né? Da autoestima, né? Eu fazia barba uma vez por dia, por cada 15 dias, agora eu estou fazendo a cada 3, entendeu? De ficar mais bonitinho, com uma roupa mais legal. E eu acho que Mas agora eu acho que isso é uma coisa também que vem com a envelhecência, que é uma palavra que eu inventei, que é envelhecência. A gente sempre soube que tem infância, adolescência, maturidade e a velhice, né? E eu descobri que entre a maturidade e a velhice tem um período de uns 20 anos que chama envelhecência, que é a preparação para a gente ser idoso, né? E a envelhecência tem muito a ver com a adolescência, é muito parecido, até espinha pinta, entendeu? Nessa fase, né? E como eu estou convivendo com um filho adolescente há 5 anos, eu comecei a fazer essa coisa da envelhecência. Então essa volta, como a envelhecência é uma certa volta para a adolescência, a gente começa a rever a gente, né? Então, como você perguntou como é que eu vejo o Mário Prata, é assim. Eu não gosto muito de ser Mário Prata, sabe? Quando eu vejo que as pessoas estão conversando com o Mário Prata, eu fico... Porque tem isso, né? Eu prefiro quando converso com o Mário ou com o Prata, entendeu? Ou com o Mário Alberto, né? É meu nome de família e tal. E de nascimento, assim. Cheio disso. Porque é aquilo que eu estava falando, as pessoas imaginam que a gente que tem mais ou menos público, a gente seja diferente. Então a conversa já não flui da mesma maneira, né? Então eu não gosto muito do Mário Prata conhecido, né? A minha infância foi assim, éramos 5, fora pai e mãe, um tio que morava com a gente. Meu pai, classe média, médico, respeitado na cidade, Dr. Prato, né? Estudei no melhor colégio da cidade, como já falei, salesiano, né? Tive uma formação cristã muito rígida, que foi legal, me marcou muito até hoje, né? Eu adoro criar personagens, padre, freira e sacanear e tal, né? Eu tenho um tio padre que vive me enchendo o saco e fala assim, pô, o padre não é mais assim, então, mas na minha cabeça o padre ficou assim, né? Foi uma infância absolutamente normal no interior de São Paulo, jogava tênis, estava vendo o jogo do Guga e hoje ele perdeu. E lembrando que eu joguei muito bem até os 14 anos, até os 18, depois eu vim para São Paulo, nunca mais joguei. E bailinho, e
16, 14 anos comecei a trabalhar em jornal. Foi uma infância namoradinha, foi absolutamente normal, não teve nada assim de extraordinário. Eu era mau aluno, eu fiz o curso científico em 5 anos, né? Era 3, porque eu cismava, por exemplo, biologia, eu era contra estudar biologia, eu não entendia por que tinha que estudar biologia. Então eu não fazia prova, então era pau. Aí um dia meu pai falou, agora eu não pago mais tua escola. Ou vai para o colégio do Estado, que era difícil. Aí eu comecei a trabalhar, eu tinha uma coluna social no Jornal de Lins, e eu acho que eu inventei o merchandising, porque Arapuã era de Lins, estava começando a surgir. Tinha 2 lojas de Lins, aí começou a fazer uma em Araçatuba e uma em Bauru. E foi um rapaz para lá, criar a parte de divulgação, de publicidade, que era o Zé Roberto Filipelli, que hoje é o cara que vende os produtos da Globo para o mundo todo. Meu amigo até hoje, Filipelli. E o Filipelli leu minha coluna social lá e me convidou para fazer um jornalzinho para Arapuã, tipo Shopping News, assim, né? Eu tinha 15 anos, pô. E na coluna, eu tinha uma coluna última hora também do Samuel Weiner, então ele me dava X por mês, não, cada vez que eu citava Arapuã, no jornal da última hora, que era a circulação nacional, né? Então 1 ou 2 vezes por mês eu punha, fulano de tal, onde sentado em frente à calçada da loja Arapuã, não sei o que, tal. Aí eu falava, eu pedia para ele fazer eventos, aí ele fazia desfile de modas, não sei o que, porque a Arapuã, quando começou, era tecidos. E iam umas manequins, aí eu entrevistava manequim e tal, e merchandising mesmo, e pagava a escola. É o seguinte, a minha adolescência eu passei em Lins, né, toda, né? Então lá chegavam poucos livros, como até hoje, não tem uma livraria boa lá. Então a minha leitura básica, além dos best-sellers que chegavam lá, eram os cronistas da Manchete, que era o Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Henrique Pongetti. E o Sérgio Porto, dito Stanislau Ponte Preta, que escrevia na última hora. Então a minha formação é muito de cronista, né? Agora que eu estou fazendo crônica no Estadão há quase 5 anos, foi quase um presente para aquilo, porque mesmo quando eu fazia teatro, cinema tal, me lembro que o Boni, quando leu os primeiros capítulos do Estúpido Cupido, falou assim, tá ótimo, mas é uma crônica, você está fazendo uma crônica de uma cidade, não precisa de uma novela. Ele mandou uma carta escrita por ele mesmo, 6 páginas, explicando o que era uma novela, entendeu? Isso, eu tenho até hoje essa carta, me ajudou muito. Então esses cronistas, quando eu cheguei em São Paulo aqui, eu tentei, mas eu era um bancário da Penha, imagino que